Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou preparar uma massa de bolo branca, tradicional, e que vai dar para você usar aí em várias combinações. Pode ser bolo no pote, bolo recheado, mini bolo. Eu estou trazendo hoje essa massa porque eu vou mostrar para vocês no nosso curso de doces florais duas opções de mini bolo. Então, eu decidi trazer aqui uma massa rápida de fazer, simples, muito saborosa. Ela fica bem fofinha, fica bem deliciosa e que você consegue usar aí para outras combinações. Então, vamos lá. Para fazer essa massa, nós vamos precisar de 200 gramas de manteiga ou margarina. Se você for usar margarina assim como eu sugiro que você use uma margarina com 80% de gordura, como essa aqui, ó. Pode ser qualquer marca, desde que ela tenha 80% de gordura, tá? Então, observa só a quantidade de gordura e a marca fica a seu critério. Se você tiver manteiga, é melhor ainda, mas isso não vai alterar a qualidade do seu bolo. Se você usar manteiga ou margarina, a qualidade vai ser a mesma, tá? Aqui ela tá em temperatura ambiente, mas como aqui é frio, né? Ela tá assim, ó, nessa consistência, tá vendo? Pronto, vou pesar aqui 200 gramas, vou usar uma balança, aquela balança pequenininha de mesa, né, de cozinha, já mostro pra vocês. Vamos precisar também de uma xícara de açúcar. Aqui, eu estou utilizando esse açúcar da União, tá? Ele é o açúcar refinado, mas você pode usar o açúcar cristal também. Você só vai precisar, caso você use o açúcar cristal, deixar bater mais um pouco na batedeira, para que o seu creme, né, que a gente vai começar batendo o açúcar com a margarina, ele fique mais lisinho. Então, se você usar o cristal, é só deixar bater por mais tempo, tá? Vou precisar também de 3 ovos. Aqui tem 3 ovos, apesar de que parece ter mais, mas é porque os ovos eram grandes. Então, 2 ficou inteiro, 1 acabou quebrando. 3 ovos. Vamos usar também 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E aqui eu acrescentei uma colherzinha, ó, de fermento. Eu não recomendo que você coloque o fermento junto com a farinha. O ideal é você colocar o fermento por último. Mas como aqui é uma quantidade bem pequena, aí sim você pode colocar. Não vai alterar a sua massa, porque a quantidade é pequena, tá? Aqui a gente tá fazendo uma quantidade pequena de massa. Pronto, então, farinha com fermento. Vamos precisar também de uma xícara de leite. Você pode estar utilizando aquele leite integral de caixinha ou leite de vaca natural. Pode ser o leite de coco ou o creme de leite. Aqui eu tinha um pouquinho de leite de coco já na minha geladeira, já aberto, então aproveitei, né? E completei com creme de leite, tá? Por isso que tá nessa consistência aqui. Vou mostrar para vocês a balança, né, que eu vou utilizar, que é aquela comum tradicional, e em seguida a gente já vai começar aí a produzir o nosso bolo. Aqui, meninas, essa é a balança que eu vou utilizar, e lembrando que para essa receita, a gente só vai precisar pesar a margarina, o restante é por xícaras. E a xícara que eu estou utilizando aqui, ela é uma medida de 240 ml, então para você se basear aí, eu vou mostrar para vocês qual a xícara que eu tô utilizando, tá bom? Essa xícara aqui é a que eu estou utilizando, ó, uma xícara bem comum, né? Ó, 240 ml para você se basear, tá bom? Então, agora nós vamos pesar a margarina e vamos levar para bater juntamente com o açúcar. Coloca aqui o pote com a balança ainda desligada. Liga, e ela já vai automaticamente descontar aqui o peso da nossa vasilha, tá bom? Vamos colocar 200 gramas. Eu recomendo muito que você faça essa massa, esse bolo. Como eu disse, ele fica muito gostoso. E você pode consumir ele no seu dia a dia até sem recheio, sem cobertura. 193, 202. Vamos fechar aqui. E também o açúcar, que no caso
é só 1 xícara. Eu vou deixar a receita aqui na descrição para vocês, tá bom? Então, ao final da aula, vocês podem olhar aqui na descrição do vídeo que vai estar a receita toda bonitinha aí para vocês. Então, vamos lá colocar essa margarina juntamente com o açúcar no bol da batedeira e levar para bater. Aqui, meninas, eu já coloquei no bol, já coloquei para bater. E agora, nós vamos parar aqui um pouco a nossa batedeira. Deixa eu posicionar aqui. Mostrar pra vocês que quando ela começa a bater, ela vai batendo somente essa parte aqui que está no meio. As laterais, ó. Tá vendo que tá amarelado as laterais? Então, nessa hora aqui, nesse momento, você precisa parar a sua batedeira e misturar. Fazer a mistura aqui com uma espátula, ó. Tira das laterais, ó. Toda a margarina que tá na lateral, você tira. Traz para dentro da sua batedeira, ó. E volta a bater. Aqui eu estou utilizando uma batedeira planetária, mas pode ser a batedeira convencional também, tá? Vai dar certo também. Vamos voltar a bater. Até esse creme ficar totalmente branco, tá bom? E aí, a gente vem acrescentando os ovos. Ou seja, depois que misturar bem o açúcar com a margarina, a gente vem acrescentando os ovos. Prontinho, meninas, aqui, ó, já se misturou por completo, ó, ficou um creme totalmente branco. Agora, eu vou voltar a bater, eu só dei a pausa aqui pra mostrar pra vocês, tá? Vou voltar a bater e vou colocando os ovos. Tá? Vamos lá. Prontinho, meninas, aqui nosso creme já está pronto. Os ovos já estão 100% misturados. Agora, a gente vai acrescentar a farinha de trigo e o leite fora da batedeira. Prontinho, vamos agora colocar o trigo. Opa! Essa farinha de trigo, ela já está peneirada, tá? Eu acabei não mostrando pra vocês, mas eu peneirei ela. Ó. Peneirando a massa, você vai garantir que o seu bolo, ele fique mais fofinho. Evita que fique gruminhos também dentro do seu bolo, tá? Então, a massa fica mais lisinha e fofinha. Fica mais leve. Ó, tô misturando com o próprio batedor, você pode usar um fouet, pode usar uma espátula, o que você tiver aí. Você só não pode deixar de fazer. Mais um pouquinho. Vamos lá, vou colocar o restante do trigo. Vai mexendo aos poucos, com delicadeza, tá? Não precisa ser muito devagar, mas também não precisa ser rápido, às pressas. Vai fazendo assim como eu tô fazendo, ó. Mistura, ó. Com jeitinho vai dar tudo certo. Vou colocar aqui o restante do leite. Essa massa, ela é tão simples de fazer que a gente até desacredita um pouquinho dela pela simplicidade. Mas ela é muito saborosa. Para quem gosta de um bolinho comum para tomar aí com café, sabe aquele bolo sem cobertura, sem recheio, sem nada? Essa aqui é perfeita. É o famoso bolo branco, bolo tradicional. Ó, aqui ela já ficou mais pesada. Eu vou agora retirar o fouet, vou pegar uma espátula pra gente finalizar ela. Aqui, meninas, coloquei uma espátula, ó. Vai misturando devagar. Ela fica assim mesmo, mais cremosa, é uma massa mais densa, tá bom? Mas você fazendo passo a passo todo certinho, você vai garantir aí um bolo bem fofinho. Aqui, você pode acrescentar, se você preferir,
um pouco de essência de baunilha. Recomendo só um pouquinho, tá? Pra não tirar o sabor característico dessa massa, que já é muito saborosa. Não precisa você saborizar ela com nada, mas se você quiser, pode sim colocar um pouquinho de essência de baunilha. Qual a quantidade? Aquela colherzinha menorzinha de café. Sabe aquela colherzinha pequenininha que a gente adoça café? Pronto, não recomendo mais do que isso, porque não é necessário, tá bom? Mas aí também vai da sua preferência, tá? Então, agora, nós vamos colocar essa massinha aqui na forma e levar pra assar. O meu forno, ele já está ligado. Quando eu comecei a separar os ingredientes, eu já liguei o forno e esse é o tempo ideal aqui pra colocar essa massa pra assar, tá? Mas, claro, tudo vai depender do seu forno, né? Forno é muito pessoal, tem fornos que assam mais rápido, outros demoram um pouquinho mais, enfim. O tempo que esse bolo vai ficar lá assando vai depender muito do seu forno. Pode ser 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Eu vou pegar aqui a forma, eu vou assar esse bolo em duas formas, vou dividir em duas formas. Vou mostrar pra vocês. Aqui, meninas, uma das formas que eu vou utilizar é essa aqui. Claro, você pode utilizar a forma que você achar melhor. Gente, isso é muito real. Essa questão de usa a forma que você achar melhor, o tempo varia de acordo com o seu forno, é porque a gente não consegue passar realmente uma precisão para vocês nesse momento. A única precisão que a gente consegue passar é o da receita, né? Passar a receita toda certinha, bonitinha. Mas a questão da forma, isso varia bastante. Vai depender do que você quer fazer. Eu quero assar um bolo e depois eu vou vir cortando discos. Então, não faz sentido assar em um outro tipo de forma. Porém, poderia ser essa, poderia ser uma outra forma retangular, poderia ser uma forma redonda, desde que ao final, né, quando esse bolo estiver pronto, você consiga alcançar o seu objetivo. Então, aqui, depois eu vou vir mostrar pra vocês, quando eu for fazer o mini bolo, a gente cortando aqui os discos, tá bom? São discos pequenos, então essa forminha, ela vai me atender muito bem. Se você não tiver, você usa outro tipo de forma e tá tudo bem. Como eu disse, o que você não pode fazer, o que você não pode é deixar de fazer. Vamos lá, então, vou assar aqui e também vou assar nessa aqui, ó. Essa aqui, ela não é com o objetivo do nosso curso, é só porque eu já bati a massa, vou usar muito pouca quantidade aqui nessa forminha e então vou aproveitar o restante da massa pra assar um bolinho aqui. Tá bom? Então, usa aí as formas que você preferir. E agora, vamos lá colocar a nossa massinha aqui e levar pra assar. Ó, vou colocando com a espátula mesmo. Opa! Ó. É tudo muito simples. Eu gosto de trazer simplicidade para as minhas alunas, né? Para você que tá aí assistindo, que não tá fazendo curso comigo, mas que tá aqui para aprender algo, né, para depois colocar em prática. Eu gosto de trazer praticidade. Eu sei que tem receitas que são mais complexas, que são muito boas também, mas às vezes tudo que a gente precisa é de uma massa simples para a gente poder fazer um bolo no nosso dia a dia. Então, eu estou aqui com esse objetivo, simplificar todas as coisas que eu trago aqui para vocês no canal, tá bom? Ó. Eu espero que vocês estejam gostando. Aproveita e deixa aqui uma curtida pra mim, tá bom? Nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrita. E deixa um comentário me falando o que você achou da nossa massinha. Mas calma, o vídeo ainda não acabou. Ó, coloquei aqui uma quantidade que eu acho que vai ficar boa, tá? Ó. E agora, vamos colocar nessa outra forma aqui. Eu não acho que precise colocar mais aqui. Deixa eu arrumar aqui aquele cantinho, que ficou uma falha aqui no canto, ó. Opa, fora da câmera, ó. Pronto, arrumei. Agora, vamos colocar nessa aqui. Prontinho. Aqui está mais ou menos na metade da forma, ó. Tá vendo? Nós vamos levar para o forno e quando estiver assado, eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? As duas massinhas. Prontinho, meninas, o bolo já ficou pronto. Olha só o que a gente vai usar na nossa proposta de mini bolo, no nosso curso. E aqui o outro, ó, que quase passou do ponto, né? Mas, ó, ele tá bem fofinho, bem assadinho. Se você gostar de um bolo mais branquinho, assim como eu, você pode deixar menos tempo, tá, no forno.
E essas marcaçõezinhas que vocês estão vendo, foi bolhas de ar que deu na forma, tá? Na hora que eu coloquei a massa, não compactou muito bem, então dei umas bolinhas de ar. Mas como eu vou cobrir, né, então vai sair, tá bom? Eu vim aqui trazer pra vocês o resultado. Conforme prometido, a massa fica bem fofinha, ó, tá até quebradiça, ó, muito fofinha, ó. Fofinha mesmo, se a gente não tiver cuidado, ela se quebra toda. E eu volto, né, aqui, trazendo uma aula para vocês de como fazer os mini bolos, que é a proposta que eu vou trazer, utilizando essa massinha aqui, tá bom? Esse aqui vai de presente para uma amiga, mas esse é o resultado da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários, me diz o que você achou, se você gostou, se você vai fazer, né? Pretende fazer esse bolinho aí na sua casa. E ele é simplesmente delicioso. Eu não tenho muito para falar sobre ele, porque ele é delicioso por si só. Então, a minha recomendação é que vocês façam aí, depois me contem o que vocês acharam. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, como eu já disse, deixa aqui nos comentários, tá bom? Me avaliando. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!